A paz do Senhor, que bom que você está aqui. Nós vamos comentar hoje a lição de número 2 da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2023, onde nós estamos estudando aí debaixo da temática Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje, nós vamos estar estudando sobre o avivamento no Antigo Testamento. Antes de nós comentarmos aqui a nossa lição, eu quero que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, também faça seu comentário para que nós possamos cada dia mais melhorar esse canal para atendermos aí as necessidades dos nossos irmãos que vêm até aqui para buscar subsídios para suas aulas. O avivamento é algo que nós buscamos diariamente. Quando nós oramos, nós estamos buscando o que? Vida da parte de Deus. Quando nós nos reunimos na igreja para congregarmos com nossos irmãos, também nós estamos buscando vida da parte de Deus. Quando nós estamos também lendo as Escrituras Sagradas, estamos buscando vida da parte de Deus. Ou seja, todo crente sincero, todo crente verdadeiro, ele vive nessa busca pelo avivamento. E nós vamos encontrar nessa lição 4 condições essenciais para o avivamento. Fique conosco até o final dessa aula e você vai entender quais são essas 4 condições essenciais para o avivamento que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, que nós temos o texto áureo, Deus falando com a nação de Israel. A verdade prática, ela nos diz assim que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Então o avivamento ele é um ato de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, onde é relatado o grande avivamento que ocorreu nos dias do rei Josias. E nós vamos aqui para frente, chegamos aqui no objetivo, nos objetivos gerais da nossa aula. Isso é muito importante, é fundamental que o professor tenha muito claro para ele quais são os objetivos da sua aula, porque o objetivo é onde nós queremos chegar com a nossa aula. Ao ministrarmos um conteúdo, nós temos um norte, nós queremos chegar em algum lugar, e os objetivos então são esse norte. Nós temos aqui analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento, constatar a importância da confissão de pecados e de retorno à Bíblia, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então, esses são os objetivos da nossa aula. A introdução aqui ela vai falar sobre os momentos que a nação de Israel se afastou do seu propósito original. Qual que era o propósito original da nação de Israel? Deus fez de Israel uma nação para que eles fossem as testemunhas de Deus aqui na terra. Deus queria se revelar ao mundo através da nação de Israel. Mas para que isso se tornasse uma realidade, a nação de Israel precisava cumprir a sua parte na aliança, no contrato, no pacto que eles fizeram com Deus lá no Monte Sinai, quando eles saíram do Egito. A nação de Israel sai do Egito ali, que eles são um povo que está escravizado. Deus levanta o libertador Moisés, e através de Moisés, que é um dos personagens que nós vamos estudar nessa lição que fala sobre o avivamento no Antigo Testamento, através de Moisés, Deus então tira o povo lá da escravidão com destino a Canaã, mas no caminho Deus faz uma aliança com eles. Deus quer santidade, Deus quer que eles observem a sua lei, e Deus não quer que eles adorem outros deuses. Entre outras exigências que Deus fez, nós destacamos essas duas, que foram as que mais Israel deixou de observar. Logo Israel se afastou, esqueceu da lei de Deus, e também estavam adorando outros deuses. E aí eles passaram então a viver um estágio de morte espiritual. Aí a necessidade do avivamento, que Deus trouxesse vida novamente para este povo. E toda vez que este povo se humilhou, se quebrantou, eles conseguiram então receber vida, foram avivados por Deus. Vamos para frente aqui. A palavra-chave da nossa aula é Antigo Testamento. Nós vamos estar então focados nos ensinamentos
né, que nós encontramos no Antigo Testamento para entendermos o que é o verdadeiro avivamento. O panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então aqui eu coloquei no slide, né, todos os livros do Antigo Testamento, porque muitas vezes nós temos em nossas salas de aulas, né, pessoas que ainda têm dificuldade nas divisões bíblicas. E eu trouxe essa divisão hebraica, né, para as pessoas entenderem que muitas vezes quando Jesus fazia uma citação do Antigo Testamento, ele falava, né, daquela divisão hebraica, que estava dividido entre a lei, os profetas e os escritos. Mas estão aqui então os 39 livros, né, do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós encontramos então, né, muitos momentos em que o povo de Israel viveu um avivamento da parte de Deus. Não são só esses que são tratados na lição, teve muito mais, mas por questões, né, de espaço aqui da lição, vai ser tratado só esses que nós vamos falar agora daqui por diante. O avivamento no tempo de Moisés. Então, o avivamento no tempo de Moisés trata-se, né, da libertação do povo de Israel do Egito, né, onde ocorreram ali as 10 pragas que eu coloquei aqui nesse slide. Essas 10 pragas foram uma manifestação de Deus trazendo juízo sobre os egípcios. Então, isso foi um grande avivamento. Porém, foi resultado do que? Se você analisar o livro de Êxodo, você vai observar que o povo de Israel, eles foram formados, né, a partir das 12 famílias, das 12 tribos, né, a partir dos 12 filhos de Jacó que desceram ali para o Egito, né, tem toda a história de José que foi na frente, mas logo após José ter ido, né, logo alguns anos depois, os irmãos conhecem toda a história, né, desceu Jacó com toda a sua família lá. E da família de Jacó, né, que são ali deu origem às 12 tribos de Israel, se formou Israel no Egito. Eles ficaram ali por um período de 430 anos. E no princípio, né, a vida estava muito boa para eles. Então eles até se esquecem de Deus. Só que morrendo José, levanta-se então ali uma dinastia de faraós que não conheciam a José e que viam a nação de Israel como uma nação perigosa que poderia ali se juntar aos inimigos do Egito e causar uma revolução ali dentro. Então eles passam a perseguir o povo de Deus. E essa perseguição tornou a vida do povo israelita muito difícil. E eles começaram então a clamar a Deus. Eles começaram a orar de uma tal forma que eles nunca tinham orado antes. Tanto é que o livro de Êxodo fala que o clamor da nação de Israel chegou aos ouvidos do próprio Deus, e Deus então levanta Moisés para libertar o seu povo. Então Moisés vai ser o canal para trazer um grande avivamento sobre aquela nação. Mas esse avivamento só aconteceu porque houve clamor, porque o povo clamou de uma tal forma que esse clamor chegou aos ouvidos de Deus. Então eu coloco aqui a primeira condição essencial para que o avivamento ocorra é que o seu povo clame de verdade, ore de verdade, com todas as suas forças, né, pedindo um avivamento, pedindo uma intervenção divina. Vamos aqui para a segunda parte, né, do nosso primeiro tópico, o avivamento no tempo de Samuel. Né? Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde. Então, qual que era o contexto do livro ali do profeta Samuel? Né? Nós temos, né, o profeta Samuel, ele é chamado, ele é o último juiz, né, que ali agiu sobre Israel. Nós temos o tempo de juízes, né, onde não havia reis em Israel, mas Deus levantava juízes que eram homens capacitados pelo próprio Deus para julgar as causas do povo e também para liderar o povo, né, naquela situação que não existia rei. Por certo, né, o povo, né, teria o próprio Deus como rei, mas não foi bem assim, né? Logo eles pediram aí um rei porque queriam ser como as demais nações. Mas o que acontece nos dias do profeta Samuel? Samuel, quando, né, ele nasce, ele é a resposta, né, das orações de Ana, que era uma mulher estéril. Ele é dedicado, ele é entregue ao tabernáculo, onde tinha ali 2 sacerdotes que tinham um desprezo pela lei do Senhor, que era Ofni e Finéias, filho do sacerdote mais velho Oli. Esses homens, eles não tinham o mínimo compromisso com Deus, e eles eram a liderança naquele tempo da nação de Israel, uma liderança corrupta
que não tinha compromisso com Deus e que só estava ali usufruindo dos bens que a religião poderia trazer para eles, né? Então, eles ali se aproveitavam do alimento, da bebida, das mulheres que iam lá se consagrar à porta do tabernáculo, eles se aproveitavam de tudo e não tinham o mínimo compromisso com o culto a Deus. Deus, vendo essa situação, né, Deus procura alguém para que ele possa, né, se manifestar, trazer um avivamento através da vida dessa pessoa. E Deus encontra então o pequenino Samuel. Samuel foi um menino que foi na contramão daquilo que muitas pessoas poderiam esperar dele. Quando a sua mãe levou ele para morar lá no tabernáculo com Eli, o que a gente pode imaginar? Vendo aqueles péssimos exemplos de Ofni e Finéias e Eli sendo totalmente ali, não faz nada para repreender aquele mau exemplo dos seus filhos, a gente poderia imaginar que Samuel também poderia se tornar igual a Ofni e Finéias, né, pelo mau exemplo, uma criança tendo esses maus exemplos. Porém, Samuel ele foi na contramão. Samuel ele não se contaminou. Samuel ele preservou a sua santidade de tal forma que Deus começou a falar com ele. Então aqui eu encontro o segundo requisito, né, a segunda condição para que ocorra um verdadeiro avivamento: lideranças, né, homens que estão à frente do povo de Deus, que sejam capazes de ouvir a voz de Deus, para que possam então motivar o povo a se aproximar de Deus e a buscar um verdadeiro avivamento. Samuel ele foi um divisor de águas no seu tempo. Enquanto todo mundo estava aí descompromissado com as coisas de Deus, ele foi na contramão, consagrou a sua vida a Deus, ouviu a voz de Deus e motivou todo o povo a buscar o Senhor e trouxe um grande avivamento. Então é necessário, né, que aqueles que estão à frente, né, que assumem a liderança, sejam capazes de ouvir a voz de Deus, conheçam a voz do Senhor. Vamos para frente aqui. O avivamento no tempo do rei Josias, né? O que aconteceu no tempo do rei Josias, né? Josias é conhecido como o último rei bom que existiu ali em Israel, né? Um rei reformador, começou a ser rei muito jovem ali em Israel, com 8 anos, com muita responsabilidade, mas já com 16 anos ele começou a implementar reformas ali, trazendo, né, de volta o verdadeiro culto a Deus, expulsando toda a idolatria que existia em Israel. E nesse tempo, né, que ele está fazendo essas reformas, eles encontram o livro da lei de Deus. Veja bem o que tinha acontecido. E os reis que antecederam a ele foram tão descompromissados com Deus que perderam até os livros da lei de Deus. Nós devemos entender que naquela época não era tão fácil você ter uma Bíblia, você ter a lei de Deus como nós temos hoje. E eles perderam então a lei de Deus e ninguém mais tinha conhecimento da lei, da palavra de Deus. Então cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, cada um servia a Deus do jeito que eles achavam que deveriam servir. E ao mesmo tempo que estavam servindo a Deus, estavam servindo aos ídolos. E quando, né, o rei Josias encontra, né, o livro da lei de Deus, ele pede que seja lido para ele, ele rasga suas vestes, que ele percebe o quão distante eles estão daquilo que Deus espera deles. Então aqui eu encontro o terceiro, né, o terceiro item básico, né, para que ocorra um verdadeiro avivamento. Nós precisamos reencontrar a palavra de Deus. Nós precisamos reencontrar o amor à palavra de Deus, porque nós temos muitas igrejas que já perderam a palavra de Deus faz tempo. São 2 horas de louvores e 15 minutos para a pregação. A escola dominical está fracassada. Os cultos de ensino já não tem mais. Então nós temos igrejas, pessoas que precisam reencontrar a palavra de Deus. Eu falei aqui que nós temos 4 condições essenciais para que o avivamento ocorra. Né? Primeiro, tem que haver clamor. Segundo, nós temos que ter líderes que escutem a voz de Deus. Terceiro, nós precisamos reencontrar a palavra de Deus. Muita gente perdeu a palavra de Deus dentro da própria casa do Senhor, que foi o que aconteceu ali nos dias de Josias. A sinopse do tópico 1. Neste tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. Nós chegamos aqui já também na segunda parte da lição, que vai falar sobre
o avivamento que ocorreu nos dias do rei Josias, nos dias de Neemias. E o que acontece? Nós temos o título desse segundo tópico que fala confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei persa. Nós temos já este contexto que a nação de Israel foi julgada ali mais ou menos no ano 600 a.C. por Deus, e Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro babilônico e ficaram lá por 70 anos. E nesse interim, a Babilônia ela é dominada pelo Império Persa, e agora o Neemias ele serve ao rei persa como copeiro do rei. E parte da nação de Israel já voltou para a terra prometida. Deus permitiu que eles voltassem para a terra que Deus havia dado para eles. E eles já haviam até edificado ali o templo em Jerusalém. Mas os muros ainda estavam totalmente destruídos. E Neemias era um homem que tinha o seu coração nas coisas de Deus. Porque ele ouvindo que os muros da cidade de Deus, da cidade de Jerusalém estavam destruídos, ele não se conformou, ele arriscou a sua vida, ele se apresentou diante do rei Artaxerxes de forma triste, e isso um copeiro não poderia fazer. O rei poderia ordenar ali que ele fosse morto, mas ele não temeu pela sua vida, porque ele desejava que o rei abrisse para ele dizer a causa da sua tristeza, e assim aconteceu. Deus honrou a coragem de Neemias. Neemias então falou de tudo aquilo que os seus compatriotas estavam vivendo, e ele achou graça diante do rei, e o rei permitiu que ele voltasse para a terra de Jerusalém e liderasse a reconstrução dos muros. E através de Neemias então, Esdras encontrou apoio para exercer o seu ministério e trazer o povo de volta à verdadeira adoração. E tudo isso terminou no quê? Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Quando você vê o livro de Neemias, você encontra as pessoas confessando os seus pecados, o próprio Neemias pedindo perdão pelos pecados do povo, e eles então também passam agora a analisar a palavra de Deus, onde nós encontramos Esdras explicando a palavra de Deus de forma bem detalhada para que eles venham entender. Mas tudo isso foi possível porque Neemias não se conformou com a situação que eles estavam vivendo, que se encontravam em Jerusalém. E aqui eu encontro o quarto requisito básico para que ocorra um avivamento nos nossos dias: inconformismo. Nós não podemos nos conformar com situações que nós vemos nos nossos dias, pessoas que já não sentem mais a presença de Deus, que não mais têm interesse pelas coisas de Deus. Nós precisamos, como Neemias, interceder diante do rei que tem o poder para mudar essa situação. Nós vamos passando aqui então pelos tópicos que nós já comentamos aqui, a nossa sinopse da parte 2, a nossa lição. No avivamento em Neemias vemos 3 elementos importantes, chamado confissão de pecados e ensino. Que aqui o tópico 3, ele vai falar sobre o avivamento e a palavra de Deus, que é o fator fundamental. Sem ensino da palavra de Deus não tem como haver um avivamento. Que de repente a gente escuta algumas pessoas falando: eu gosto de avivamento, eu não gosto de ensino. Ora, se a pessoa não gosta de ensino da palavra de Deus, jamais ela pode viver o verdadeiro avivamento. E nós encontramos aqui uma coisa que a gente precisa se preocupar: avivamento não é o que nós observamos em muitos cultos neopentecostais nos dias atuais. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. As pessoas hoje, por desconhecimento da palavra de Deus, estão confundindo avivamento com emocionalismo, estão confundindo avivamento com agitação, com danças. Isso não é avivamento. Nós observamos na internet, de repente, até mesmo no próprio YouTube, alguns cultos em que o som está estrondando, ninguém escuta mais nada, as pessoas estão pulando, um cai para lá e o outro cai para cá,
não há ensino da palavra de Deus, as pessoas vão embora, continuam vivendo da mesma forma, continuam vivendo nos seus pecados, e isto não é avivamento. Então nós temos que observar que o culto ele tem que ter ordem e decência. Tem um momento que nós podemos glorificar, podemos até falar em línguas estranhas, porém nós precisamos ouvir o que está vindo do púlpito, o ensinamento da palavra de Deus. E é óbvio que nós temos que tomar o cuidado para não cair no outro extremo, que é o formalismo. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Então aqui nas imagens eu coloquei os opostos, né? Nós temos nessas reuniões que as pessoas acabam caindo, mas do outro lado, né, nós temos aqueles que dizem, né, que você não pode nem dar glória a Deus, que não pode falar em línguas estranhas, que isso aí também é falta de ordem no culto, e nós não encontramos o apóstolo Paulo, né, que é a principal fonte de ensinamento a respeito, né, de como deve ser o culto dentro da igreja, né, nós não encontramos o apóstolo Paulo proibindo que se fale em línguas, proibindo que haja o exercício dos dons espirituais. Nós encontramos eles dizendo que tem que haver ordem, né, para que não acabe virando uma baderna. Então, né, nós temos que tomar cuidado com o emocionalismo, mas também não podemos restringir as operações do Espírito Santo. Sinopse do tópico 3, a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Conclusão da nossa lição. Chegando aqui, os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Deus abençoe a você que esteve conosco aqui até o final dessa aula. Não perca a nossa próxima aula aí neste mesmo canal. Deus abençoe.